Hoje eu tenho uma convidada especial. Uma convidada que passou pelos perrengues que nós da área de marketing passamos, da procura de emprego, dos desafios, mas não só aqui na Irlanda. Ela também sentiu lá um gostinho, um pouco do que é isso em Portugal. E ela vai falar hoje, a Júlia, vai falar hoje um pouco como foram esses desafios, né, levando em consideração Portugal e Irlanda. Vou chamar a Júlia agora, que é uma dos nossos membros da comunidade Marketing na Irlanda. E aí, vamos nessa? Deixa eu te puxar agora. Tudo bom, Júlia? Tá Oi, me ouvindo Camila. Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? perfeitamente bem. Ótimo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e vamos entrar no nosso tema, né, em seguida. Dos teus desafios de conseguir um trabalho na área de marketing ou até das aplicações, né, para vagas na área de marketing em Portugal e na Irlanda. E aí, conta um pouquinho como foi isso, mas antes, fala um pouquinho sobre tua trajetória, sobre tuas experiências, fala um pouquinho sobre você. Bom, como tu já me apresentou, eu sou a Júlia. Eu sou gaúcha de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu sou formada em publicidade e propaganda com ênfase em marketing pela ESPM de Porto Alegre. E também sou formada em mestrado em Business Communication and Digital Media na Universidade de Tilburg, na Holanda. E eu fiz alguns outros cursos especializantes, porque eu adoro me especializar e estudar bastante. Eu moro na Europa já vai fazer quase 6 anos e estou entrando no meu 4º ano aqui em Dublin. E eu tenho experiência na área, eu comecei bem cedinho, bem no início da faculdade, e eu comecei como consultora de marketing numa empresa de consultoria, depois eu passei para agência, eu fui atendimento em agência, e depois eu decidi, então, vir para a Europa para fazer o meu mestrado. E aí, desde que eu cheguei aqui, eu, como tu falou, né, eu passei por perrengues, não no sentido, né, passei por perrengues, mas também eu trabalhei de garçonete, trabalhei num quiosque de sucos, trabalhei de recepcionista, e aí eu consegui um emprego na minha área, que é onde eu estou desde então, A há vida do 4 anos. imigrante, né, A vida Júlia? do imigrante, eu tive experiências muito boas, desafiadoras, mas eu acredito que tudo que a gente vive, a gente leva com a gente para sempre. Então, tem experiências que eu tive como garçonete que até hoje favorecem no meu trabalho e na nossa empatia também. Então, eu sou gerente de marketing hoje de uma empresa B2B. Já estou há quase 4 anos nessa empresa aqui em Dublin. É uma empresa de tecnologia para hotéis. Massa, maravilha. E antes da Júlia, aqui na Irlanda, como gestora de marketing nessa empresa, a gente conversou, né, um pouquinho, né, no por trás dos bastidores. Queria que você contasse, né, para os outros membros da nossa comunidade, da comunidade marketing na Irlanda, ou até pessoas que estão aqui nesse canal do YouTube, mas ainda não fazem parte da nossa comunidade. Como foi? Me fala um pouco de como foi de quando você foi para Portugal, começou a procurar emprego. Como foi esse processo? Quais foram as tuas impressões? E depois eu queria que você fizesse meio que o entrelace entre Portugal e Irlanda, se for possível. Tá. Eu vou voltar umas casas antes e só explicar um pouquinho o que aconteceu na minha vinda à Europa. Então, eu estava no Brasil, eu estava trabalhando numa agência, a minha carreira estava indo numa estrada muito boa, eu estava crescendo na área, mas eu sempre tive um sonho de morar fora, que eu acho que é o que muita gente aqui assistindo a gente tem esse sonho. E eu queria muito estudar fora, fazer uma pós, fazer um mestrado. Então eu decidi ir para a Holanda, que foi onde eu encontrei um mestrado mais a minha cara, que eu queria mais para o digital. E foi aí que eu saí do Brasil e vim para a Europa e deixei a minha carreira de lado para estudar por 1 ano e meio e apenas estudar. Então eu fiz o meu mestrado lá e no meio do caminho eu me dei conta que eu não gostaria de ficar na Holanda, não bateu muito comigo o local. Acho que a gente tem que ser muito sensíveis para ver se o lugar que tu mora faz sentido para o teu estilo de vida e as pessoas também, né?
E o que aconteceu? Eu já tinha ido para Portugal de turismo e eu me apaixonei por Portugal. Eu amo Portugal até hoje. Ainda não visitei Portugal, mas esse ano já está no meu roteiro. É muito lindo, assim, é maravilhoso. Tem muita similaridade com o Brasil, que aí pode ver isso às vezes como um lado positivo e às vezes como um lado negativo. E então eu decidi ir a Portugal quando eu terminei meu mestrado para começar minha carreira na área de marketing, porque eu fiquei 1 ano e meio longe da minha carreira, apenas estudando, e eu queria uma porta de entrada no mercado europeu para eu recomeçar minha carreira de marketing. Então eu vi Portugal como um lugar que me acolheria, seria acolhedor, por causa do idioma principalmente. O meu mestrado foi em inglês, mas a gente, querendo ou não, tem aquela insegurança de que talvez o meu inglês não é bom o suficiente a ponto de eu trabalhar. Então, Verdade. eu senti que, né, por mais que, cara, eu fiz uma tese de mestrado em inglês, não, na minha cabeça não era o suficiente para eu ir para uma empresa e trabalhar em inglês. Então, eu falei, não, eu vou para Portugal. Além de ser um lugar que eu gosto muito, eu acho que vai me dar essa entrada no mercado de trabalho. Então, eu fui com essa visão de que ia ser fácil. E acho que esse foi o grande problema, Camila, porque eu achei que, não, eu sou brasileira, eu falo português, eu tenho todas essas experiências no Brasil. O Brasil e Portugal, né, são os países irmãos, vai dar tudo certo. Achei que ia ser fácil. Eu não levei em consideração que tem muito trabalho por trás, muito empenho por trás até tu conseguir um trabalho na área. Não é fácil. Então, eu fui para Portugal, em Lisboa, e eu mandava currículo, muito currículo. Eu mandava muito currículo, muitos currículos por dia. E eu não conseguia, assim, ninguém me respondia. Tipo, não recebia e-mail de volta. Sério? Nunca, Uma resposta tu não recebia? E acho que essa foi a grande diferença que eu senti quando eu vim para a Irlanda, já fazendo o link com a Irlanda, porque eu sinto que na Irlanda, por mais que tu não vá ser aceita, não vá para frente na vaga, eles te retornam. Eles te mandam um e-mail dizendo, até um e-mail dizendo recebi sua vaga, sabe? Então, lá em Portugal, eu não recebia retorno. Era muito difícil receber um retorno. Então, acho que foi a minha grande frustração, foi aí. E aí, eu falei, bom, eu vou ter que procurar outros empregos para ganhar dinheiro enquanto isso, né? Então, eu comecei de garçonete, eu fiquei algumas semanas, para ser sincera, nesse emprego de garçonete. E aí eu já comecei a falar, minha área é essa, minha área é essa. Mas eu não recebi uma resposta deles do tipo, que legal, tu tá procurando na área do marketing, por mais que tu esteja aqui de garçonete, que foi o que eu senti na Irlanda. Quando eu vim para cá e eu trabalhava de recepcionista, eu falava para todo mundo que eu era da área do marketing. E todo mundo falava, que legal, espero que tu consiga um emprego na área. Ou que legal, vou ver se eu conheço alguém. E isso não aconteceu em Portugal, era muito tipo... Mas isso que tu fala, por exemplo, tu se refere essa sei lá, essa conexão, essa comunicação, essa não reciprocidade. Tu fala de pessoas portuguesas para com você, tipo empresas e funcionários portugueses, ou você fala brasileiros para com você? Como é que isso era, assim, né, na prática? Não, era mais portugueses e outras nacionalidades, porque nesse restaurante que eu trabalhei, a dona era romena, mas ela era basicamente portuguesa, porque ela morava em Portugal há muitos anos. Entendi. E ela queria, tipo, eu até comentei com ela, quer alguma ajuda com marketing? Ela falou, não, eu quero que tu seja minha garçonete, não importa o que tu faz, sabe? Não importa qual que é a tua área, tu escolheu estar aqui de garçonete, eu quero que tu seja garçonete. Então, né, era muito tipo, não quero saber mais da tua vida, não teve essa reciprocidade como a palavra que tu usou. Então, eu saí desse restaurante e fui procurar, consegui um outro emprego, também não na minha área, mas era um quiosque de sucos, uma startup de 2 italianos que eles foram a Portugal e eles criaram esse quiosque de sucos e eu vi ali uma oportunidade para eu me meter no marketing. Então, eu aceitei a vaga, eu fui vendedora de sucos, e eu fazia sucos, e aí tinha uma turma muito legal que trabalhava para eles. E aí eu vi que ali tem uma entradinha aqui para o marketing, e aí eu me vendi para eles. E aí eu falava, olha, eu posso ajudar com vocês com redes sociais, eu posso ajudar vocês com um plano de marketing. E aí fui fazendo isso, fui ajudando eles. Então eu já fui me metendo aí.
Mas é porque era uma startup, eles não tinham nada, sabe? Então eles foram receptivos comigo. Sim. É diferente, né, de quando a gente fala de organizações, assim, né, que já tem um tempo de mercado, que, enfim, de repente são mais tradicionais na região. Eu acho que teve isso, eu acho que teve essa coisa mais tradicional, mas, assim, falando de enviar currículo e a resposta das empresas, era muito difícil. E eu acho que a minha grande frustração foi porque eu achei que ia ser muito fácil. Então, eu acho que não importa o lugar que a gente vá, a gente tem que saber que a gente está fora do nosso país, a gente está fora da nossa comunidade, da nossa zona de conhecidos, de networking. Não vai ser fácil em lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que a minha atitude não foi a certa. Eu fui, não, vai ser fácil, e aí meio que não gostei, sabe? Uhum. Não foi o que eu esperava. Talvez pela minha atitude, talvez pelo meu pensamento de que ia ser muito fácil. Mas, tirando isso, eu achei que era difícil mesmo ter uma resposta deles, era difícil ter um feedback. E mesmo com o teu... Porque a verdade é que você criou expectativas, né? Essa é a grande questão. A frustração, ela vem através de uma expectativa que a gente criou. Então, como você criou uma expectativa muito positiva e teve um retorno que não foi nem próximo do esperado, você acabou se frustrando. Mas, em contrapartida, você também trabalhou muito para fazer a coisa acontecer. Não foi só vou mandar aí o currículo e vou esperar eles me retornarem. Você estava sempre ativa, sempre procurando currículo, você estava sempre mandando currículo, se aplicando para vaga, você estava falando o que você fazia, e mesmo assim você ainda sentia que culturalmente a resposta, né, o retorno dessas empresas e desses profissionais que trabalham nessas empresas eram muito diferentes do daqui da Irlanda. Coisa que aqui na Irlanda a gente sabe, pelo menos assim, nas minhas experiências aqui na Irlanda são muito boas. Quando eu era cleaner, que eu falava, sou profissional de marketing, a pessoa fazia, nossa, você é qualificado. Quais são as suas qualificações? Eu falava, a pessoa fazia, caramba, que legal, vou ver se eu conheço alguém, ou então, nossa, eu conheço fulaninho, ciclaninho, sabe? Tipo, isso, brasileiro, irlandês, todo mundo. Total, nossa, e acho que essa foi a grande diferença que eu vi em Portugal e na Irlanda. E também o que eu senti aqui na Irlanda foi essa comunidade mesmo brasileira mais forte. Eu senti um pouco de preconceito em Portugal, querendo ou não, por eu ser brasileira. E aí, olha que engraçado, né? Eu fui achando que ia ser fácil por eu ser brasileira e por eu falar português. Inclusive, eu até lembrei agora que teve uma resposta de uma empresa que respondeu falando que era mais a vaga era mais para conteúdo, criação de conteúdo. E aí a pessoa respondeu dizendo que o português brasileiro não era o mesmo que o português de Portugal. Então não ia dar certo, sabe? Então, cara, nessa hora eu falei, eu acho que não é para ser em português. Eu acho que eu tenho que pensar mais longe, eu tenho que me abrir mais e confiar mais no meu inglês e em outra possibilidade. Não precisa ficar com o português. O que eu vejo também, sabe o que pode ser? Porque, por exemplo, eu concordo, né, que o português do Brasil realmente é diferente do português de Portugal. Então, quando a gente vai trabalhar em comunicação, é coerente você ter esse feedback. Só que, de repente, o feedback ele poderia ser de uma outra forma, né? Ele não precisava ser dessa forma. Assim, o que com esse papo você me leva a pensar é muito sobre as nossas bengalas, né? As bengalas, as zonas de conforto que a gente muitas vezes quer se inserir ou que a gente quer continuar. Claro que você não estava na sua zona de conforto. Você saiu do seu país, você foi fazer o mestrado na Holanda, enfim, definitivamente você não estava na sua zona de conforto. Mas, por exemplo, na nossa comunidade, no Instagram, eu vejo que a maior parte das vagas que são clicadas pelas pessoas nos stories são as vagas que estão que um dos pré-requisitos é pedir que também fale português. Claro que, obviamente, que se eu vejo que a vaga é uma vaga numa empresa irlandesa que pede que fale português, é uma porta de entrada, é incrível, é maravilhoso. Gente, se inscrevam nessas vagas. Não é isso que eu estou querendo falar. Mas o que eu quero falar é, de repente, de como é que está o teu pensamento, né? Mais ou menos o que você falou. Você está focando, não, vou só, por exemplo, me aplicar para uma vaga em que tem alguma relação com português, ou você também está lá se arriscando, não, vou tentar essa daqui de português, mas por que não eu tentar essa, que é em uma empresa irlandesa, que é onde eu vou ter contato com novas pessoas, com uma língua diferente, que eu vou aprimorar o meu inglês, enfim, né? Muitas são as possibilidades e eu acho que não tem problema de fazer uma coisa ou outra.
O problema, a problemática é quando a gente acaba se limitando, né? É isso que pode trazer para a gente algumas frustrações, algumas expectativas, que não tem uma relação direta com a tua situação, né? Mas eu só acabei puxando o gancho porque eu lembrei desse recorte do que eu vi, por exemplo, nos stories da comunidade marketing na Irlanda, quando eu posto vaga lá. Queria saber se você tem mais algo que você gostaria de complementar antes da gente encerrar esse bloco. Não, eu queria falar um pouquinho na Irlanda, então, outros pontos que eu vi de muita diferença com Portugal foi que aqui tem um contato mais próximo com os recrutadores. Eu senti que tu envia uma vaga, o recrutador te liga, sabe? Oi, quero conhecer mais sobre, né? Quero te conhecer mais para ver se tu é compatível com a vaga. Então, eles têm um contato mais próximo. E eu acho que isso na Irlanda como um todo, as pessoas querem saber mais de ti. Elas são mais abertas, mais receptivas. Tanto que eu levei 5 meses para encontrar um trabalho aqui, porque eu falava, eu sou do marketing, e aí eu encontrei o meu atual chefe, eu conheci ele quando eu era recepcionista de um clube. Então, eu sinto que na Irlanda tem mais essa abertura e essa amizade, assim, né, eles querem falar contigo e querem te conhecer mais. Até quando eu vejo, por exemplo, algumas vagas, a questão, por exemplo, de visão, missão, valores, os valores da empresa estarem alinhados com o teu propósito de vida, com as tuas, enfim, né, com os teus valores, isso é muito real, honesto. Na maioria das empresas que eu vejo aqui na Irlanda, não vou dizer todas, né, porque generalizar nunca é o melhor caminho, mas eu vejo isso muito forte aqui. Coisa que no Brasil, que é minha referência, né, tipo, além do Brasil, só aqui, que eu tô trabalhando com marketing, eu não via isso no Brasil. No Brasil, quando falava de valores da empresa e valores da pessoa, isso era muito, sabe, tipo, ok. Eu não via isso ser, na prática, funcionar. Então, para mim, eu concordo muito com o que você fala e acho que isso parece ser muito honesto e parece ser, de fato, uma realidade aqui da Irlanda. Eu acho também. Queria que você, pra gente finalizar, né, esse bloco aqui, onde você está falando um pouco sobre essas diferenças, dos desafios, né, de comparando Portugal com Irlanda, queria que você desse uma dica, né, queria que você desse aí uma sugestão, uma dica, para quem está na dúvida, para quem está pensando, ou está no Brasil pensando, ou está na própria Irlanda dizendo assim, sabe de uma coisa? Acho que eu vou tentar marketing em Portugal. Tem alguma recomendação, alguma sugestão que você gostaria de dar para essa pessoa que está na dúvida entre Portugal e Irlanda? Sim, eu recomendaria que a pessoa, uma coisa que eu não fiz, eu recomendaria que a pessoa buscasse comunidades como essa do marketing na Irlanda, buscasse profissionais brasileiros morando em ambos os lugares e conversasse com eles sobre como é a área de marketing nesses lugares. E acho que isso é muito importante para ver se, de novo, se está alinhado com o que a pessoa está esperando. E Portugal, por exemplo, se eu tivesse falado com alguém, na minha visão, que ia ser fácil, a pessoa poderia ter falado, é bem difícil. Então, para abrir um pouco o olhar, não fica só no que tu acha, no que tu tem de, alguém me falou isso. Fala com as pessoas da área, encontra essas comunidades, encontra esse grupo de apoio para decidir bem o que vai ser melhor para a tua jornada. Acho que seria a minha maior dica, sim. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada por compartilhar com todos nós a tua experiência, esses desafios. E nos veremos em breve, ok? Obrigada. Beijo grande para ti.